E aí pessoal, mais um vídeo aqui no Roteiro Premiado e hoje eu vou falar um pouco sobre o filme Color Out of Space, A Cor que Caiu do Espaço, filme de terror produzido em 2019. Esse é um filme curioso. Eu assisti esse filme já tem algum tempo, acho que 1 ou 2 meses. Eu não pretendia gravar sobre ele porque eu achava que eu não tinha muito o que falar sobre ele. E eu acho que eu realmente não tinha até ler há pouco tempo atrás a obra em que ele é baseado. E a partir dela eu acho que é possível ter uma discussão bem interessante sobre as qualidades e defeitos do filme. Embora para mim tenham sido muito mais defeitos do que qualidades. O filme é baseado no conto de mesmo nome, Color Out of Space, ou A Cor que Caiu do Espaço. Algumas versões eu achei como A Cor que Veio do Espaço, que foi escrito por um dos mestres da literatura de terror, o H.P. Lovecraft, em 1927. O filme adapta a premissa para os dias atuais, que fala sobre uma família que mora em uma cabana no meio da floresta em uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos. Um dia, um meteorito cai na fazenda, emitindo um brilho e uma cor estranhas, e isso começa a causar alterações estranhas e incompreensíveis no ambiente e elevar a loucura dos integrantes da família a níveis de insanidade. Quem já é mais familiarizado com as obras do H.P. Lovecraft sabe que ele é um dos principais expoentes, na verdade, o principal expoente do que chamam de terror cósmico, ou horror cósmico, que é um subgênero que trata do terror não da forma mais convencional, não lidando necessariamente com o medo pela presença de um monstro ou por questões morais, mas sim através do medo do desconhecido, da percepção da inferioridade humana em meio à grandeza do universo. E é por trabalhar esses conceitos tão abstratos que se fala da dificuldade de fazer horror cósmico no cinema. Existem alguns bons exemplos, como O Enigma de Outro Mundo e Hellraiser, mas eles são muito mais exceções do que a regra. E com isso é muito difícil você ter também adaptações boas de histórias do Lovecraft, porque as histórias dele trabalham muito mais o medo que ele tenta criar na imaginação do leitor e menos coisas específicas físicas. Então, como adaptar bem para o cinema uma arte muito visual, histórias que dependem muito mais do que está na imaginação, do que está no subconsciente, a começar pelo próprio conceito de uma cor que não existe. Como você vai retratar na tela uma cor que nunca foi vista? Tanto que esse conceito no filme não funciona, você tem meio que um tom de roxo para retratar a cor que não existe. É o que muitas pessoas chamariam de uma história inadaptável. O filme começa num ritmo bem lento, apresentando cada um dos personagens, cada um dos integrantes da família, até a queda do meteorito. O que seria uma coisa positiva se os personagens não fossem tão desinteressantes e tão rasos. Nenhum deles passa de características muito básicas e até bizarras demais, de um jeito que conforme o desenvolvimento da narrativa você acaba não se importando muito com o destino deles. Isso tem uma coisa que é um problema num filme de terror, é exatamente você não dar a mínima para os personagens. Por que ter medo por eles se você não se importa com eles? E esse é apenas um dos grandes problemas do filme. E o elenco é terrível. Para mim não tem uma atuação boa, uma atuação que se destaca. O único nome realmente grande do elenco é o Nicolas Cage. Acredito que porque o filme foi feito pela mesma produtora que fez o ótimo Mandy, de 2018, que marcou um dos melhores papéis recentes da carreira dele. Porém, ao contrário daquele filme em que ele era uma escolha incrível e talvez a única escolha boa pro papel e pro que ele pedia, aqui o casting não é bom. Ele faz o pai de uma família supostamente comum, mas é o Nicolas Cage, com todo o estigma que ele tem. E no filme você vai tendo uma progressão da loucura dos personagens. Quanto mais eles são afetados pela queda do meteorito, eles vão enlouquecendo aos poucos. Na verdade, teriam que enlouquecer aos poucos, mas esse também é outro problema do filme. Como eu falei, no começo o ritmo é lento, mas depois ele começa a ficar rápido demais. Você não consegue acompanhar bem o ritmo de crescimento da sua loucura, o exemplo de filmes que fazem isso muito bem, como The Shining. E nisso o Nicolas Cage é um grande problema, porque ele teria que ser o personagem que a gente se importa mais, mas ou ele está extremamente contido, ou ele está extremamente overacting. Não há um meio termo, uma progressão, e isso prejudica muito a carga dramática do filme. Agora voltando um pouco à questão visual que eu tanto falei do começo. A história original de Color Out of Space foi uma das principais influências para a escrita do livro, que depois veio a ser o filme Aniquilação, de 2018, dirigido pelo Alex Garland, um dos filmes que eu mais gostei nos últimos anos, que trata muito bem de terror cósmico. E aqui você sente o caminho inverso. O filme Aniquilação influenciou o desenvolvimento do filme Color of Space. Quando a atmosfera começa a se alterar, a floresta em que eles vivem começa a se alterar, você sente grande influência do visual do filme de 2018. Só que esse não tem o mesmo bom trabalho de construção de atmosfera. Os efeitos visuais são bem fracos. Tudo bem que é um filme com um orçamento muito mais baixo, mas então eles podiam ter encontrado outras soluções para resolver essas questões. Até porque os efeitos práticos são muito bons. Mas aí vem aquela questão da diferença entre o poder da sugestão e a necessidade visual do filme. Por exemplo, eu vou só pincelar sobre uma situação ali específica, sem dar spoiler. Tem um momento ali no filme que envolve dois personagens principais e uma
coisa que acontece com eles. Existe ali um trabalho de efeito prático muito bom, um trabalho até com gore, mas no conto ele trabalha no poder da sugestão, que é muito mais forte. Quando o que aconteceu com um dos tais personagens é contado, o personagem que narra a história fala em poucos detalhes, ele fala muito sobre algo tão horrível que é impossível de ser descrito. E volta ao papo lá do começo. Como você adapta isso, é impossível ter a mesma força. E no ato final, o filme caminha para uma conclusão de espetáculo muito grandiosa, mas com o desenvolvimento ruim no meio, você praticamente não liga mais para o que está acontecendo. Color Out of Space foi muito decepcionante. Mesmo antes de conhecer a obra original, eu tinha ótimas expectativas para esse filme. Ele estava até com algumas avaliações positivas, mas o ritmo, o desenvolvimento dos personagens e a construção de atmosfera me decepcionaram. E depois de eu ler o conto original, o filme pareceu honestamente ainda pior para mim. Ele é só mais uma das provas de como é difícil fazer horror cósmico que funciona no cinema. Então vou fechar minha avaliação do filme Color Out of Space com uma nota 3 de 10. E é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo, obrigado por assistirem, não se esqueçam de dar like, de comentar a sua opinião sobre o filme aqui nos comentários, e também de se inscrever no canal, sempre ajuda muito. E é isso, até o próximo vídeo,